Capítulo 66 Batalha pelo Trono 3. Então é ele. Gwain era um dos nobres da corte que o rei João tinha grande favor, então, com o quanto ele confiava nos conselhos de sua comitiva, ele estava basicamente governando o reino do Reno como ele era. Até mesmo o sobrinho de John, o Duque Arnold, não se importou muito. Se quisesse, ele poderia facilmente se livrar do Conde Ludwig e ser um forte concorrente ao trono. Sem dúvida, o Wildfire seria seu trunfo quando chegasse a hora. Enquanto observava Gwain ordenar suas tropas, Wilk começou a pensar em hipóteses. Ele deve estar escondendo sua ambição deliberadamente. O Conde Gwain estava apenas ganhando tempo, pois fingia entregar o trono ao Conde Ludwig. Embora ele tivesse muita influência na política da capital, não era ponto de ele ter o exército fazendo suas ordens. Essa era a razão pela qual ele precisava fazer uso do Conde Ludwig. Ainda assim, visto que no passado foi o Conde Ludwig quem emergiu e assumiu o trono, seu plano provavelmente falharia mais uma vez. Obviamente um dos dois traiu o outro. Ren Jangmi já o havia informado que os líderes da Akatsuki e da Exodus não estavam em bons termos. Tais rachaduras poderiam levar a conflitos internos e, eventualmente, a um colapso completo. No entanto, agora ele não se importava com a rivalidade entre os clãs, o Wilk tinha alguns negócios com Galven. Então eu levarei meus subordinados e procurarei pelo Duque Arnold. Se ele for encontrado pela facção legalista, isso pode nos prejudicar. Deixe-nos ajudar também, você poderia usar a mão de obra extra para vasculhar uma área tão grande quanto o norte de Serendia. Enquanto Shinichi tentava tomar a iniciativa, Sergei rapidamente entrou no mesmo barco. Uma competição entre eles para garantir favores. Shinichi simplesmente rangeu os dentes. Ele é tão arrogante simplesmente porque é mais próximo de Gwain. Sergei começou na província de Floren, então era normal que ele tivesse entrado em contato com Gwain rapidamente. Ele começou como mercenário fazendo biscates para ele na propriedade, gradualmente trabalhando para subir. Cuidado, vou surpreender você. Ao contrário de Sergei, ele manteve suas opções em aberto. Mesmo agora, ele ainda estava se comunicando secretamente com o Conde Ethan da província de Silon. Se o Conde Gwain o discriminasse, ele não teria motivos para permanecer em um navio que estava afundando. Os olhos de Shinichi brilharam enquanto ele partia junto com Sergei. O Wilk então aproveitou a chance para descer do vagão. Primeiro vamos proteger esse lote de Wildfire. Perseguindo o Conde Gwain, ele deve conseguir entrar no armazém militar sem muitas dificuldades. É claro que ele teria que usar alguma força para sair. Lembrando-se do layout subterrâneo do quartel-general militar do reino, o Wilk partiu. O que é isso? Uma carta da rainha, Vossa Majestade. O guarda real perguntou enquanto fazia uma reverência ao seu rei. O rei John procedeu imediatamente a abrir a carta e ler seu conteúdo. Típico, ela está me tratando como uma criança de novo. O que há de errado com ela? Ela pode ter escrito isso quando sua sanidade a havia abandonado. A rainha Joana foi confinada em seus aposentos, pois o médico da corte a considerou doente demais para andar. Era tudo uma conspiração dos nobres para mantê-la refém e limitar sua influência. Era uma manobra tão óbvia, mas o rei John nunca suspeitou de nada. Que morte feliz, justamente quando estávamos nos divertindo. Ele estava ocupado se gabando do javali que acabara de caçar. Claro que a verdade da questão era que ele só tinha sido morto por seus caçadores após uma perseguição de 1 hora, mas os nobres o cobriram de elogios mesmo assim. Simplesmente por estar nas boas graças do rei João, você poderia basicamente conseguir tudo o que quisesse. Eu concordo, porque você não experimenta um pouco deste vinho fino para mudar seu humor. Ele vem direto da província de Isilon. Essa é uma boa ideia, vamos experimentar. Enquanto o rei John segurava sua taça no ar, um nobre se aproximou e despejou o vinho lá dentro. Não demorou muito para que o vinho tinto enchesse sua taça. Estou com vontade de ficar bêbado esta noite, também quero estar acompanhado de muitas mulheres. Você pode fazer o que quiser, Vossa Majestade. Quem ousaria impedi-lo? Enquanto os nobres que participavam do banquete o aplaudiam, o rei João esvaziou sua taça de vinho de um só gole. Não muito tempo depois, porém. Eca! O rei João caiu no chão, enquanto o sangue escorria de sua boca. Ele finalmente foi envenenado pelos rebeldes. Por que nenhum de vocês está fazendo nada? Chame o médico do tribunal. Alguns nobres que não estavam envolvidos gritaram para os guardas reais agirem, mas eles nunca se moveram. Eles tinham virado as costas para o rei John há muito tempo. Todos, atenção, por favor.
Enquanto o banquete se transformava em confusão, o Conde Gwaen se levantou e falou, fazendo com que todos os olhos se voltassem para ele. Eu vou me encarregar de investigar quem assassinou o rei. Por favor, fiquem calmos e permaneçam em seus assentos. Naturalmente eles queriam incriminar outra pessoa por seus crimes. Todos os nobres presentes tremeram de medo, esperando que eles não fossem os azarados a se tornarem os Patsi. Se alguém tentar escapar, você pode executá-lo imediatamente. Tudo bem. Os guardas reais consentiram. Ele já havia compilado sua lista de morte. Todos aqueles que pudessem interferir em seus planos precisariam ser eliminados. O Conde Gwaen deixou o salão de banquetes para trás enquanto se aproximava dos aposentos da rainha. Você é um verdadeiro trapaceiro. O Wilk disse, enquanto esperava sua chegada. Como vai você? O Conde Gwaen ficou com uma expressão assustada. O Wilk havia mudado sua aparência para combinar com a do Duque Arnold usando sua máscara de bobo da corte. Afinal, tecnicamente o Duque era o próximo na linha de sucessão ao trono do Reino do Reno. Você está tentando tomar o poder depois de assassinar o rei. Mas como você pode fazer isso enquanto eu ainda estou vivo? Como você entrou em Blackburn? Você trabalhou junto com o comandante da Primeira Legião. Canis. Não vejo por que ele me ajudaria. Vou apenas dizer que meu ajudante era um estrangeiro do Extremo Oriente. Clã Akatsuki, aquele maldito Shinichi me traiu no final. O Conde Gwaen rapidamente tirou conclusões precipitadas com base na descrição de Wilk. Era porque Sergei, que era russo, tinha uma aparência similar aos nativos do Reino do Reno. Shinichi seria a única pessoa a quem o Duque se referiria como estrangeiro. O Wilk lutou para controlar o riso ao ver o Conde Gwaen dar novas instruções a um membro do clã Exodus. Parece que em breve haverá uma guerra entre esses dois clãs. Sergei e Shinichi estavam atualmente nas florestas do norte de Serendia, com força total e seus clãs inteiros. Era só uma questão de tempo até que os dois lutassem, e ele realmente não se importava com quem sairia vitorioso. O objetivo era enfraquecer a força geral da facção rebelde. Eu também vi que você conseguiu garantir grandes quantidades de Wildfire. De quem você comprou? Não é da sua conta. Com um olhar do Conde Gwaen, os guardas correram em direção ao Wilk. No entanto, eles nem sequer conseguiram chegar perto. O GH. Kuruk. Ao ver seus guardas caírem no chão, os olhos do Conde Gwaen se arregalaram de surpresa. Desde quando o Duque é tão bom com uma espada? Ele sabia que gostava de caçar, mas nunca que praticava qualquer arte marcial. Foi como se ele tivesse levado uma pancada na cabeça e se tornado uma nova pessoa. Vou lhe dar mais uma chance de responder minha pergunta, mas garanto que esta será a última. O Wilk disse enquanto colocava a grandia contra o pescoço do conde, seus olhos escondendo uma violência por trás deles. O Conde Gwaen engoliu em seco, nervoso. É o grupo de comerciantes Coen da cidade livre de Mídia. Ouvi dizer que eles conseguiram obtê-lo do Reino Owen. O reino de Owen ficava logo a sudeste do Sacro Império Aperiano. Era bem distante do Reino do Reno. Ainda assim, o Wilk tinha uma boa ideia com quem o grupo mercante Coen estava lidando. Poderia ser a Sociedade Rosa de Ouro. Uma organização secreta composta por mestres em seus respectivos campos. Seu propósito era controlar o continente Eif por trás das cenas, usando sua vasta rede e bolsos fundos. Eles eram definitivamente um grupo com o qual valia a pena ter relações amigáveis, já que eram tão influentes que tinham filiais por todo o continente. Talvez eu consiga entrar em contato com eles dessa vez. Mesmo em seus últimos 40 anos neste mundo, o mistério que era a Golden Rose Society nunca foi desmascarado. Por causa disso, até ele sabia muito pouco sobre eles. Parecia que ele teria que procurar o grupo de comerciantes Coen para saber mais. Ao adicionar mais uma coisa à sua lista de tarefas, o Wilk rapidamente nocauteou o Conde Gwaen. Cook. Desculpe, mas preciso que você me ajude com uma coisa. Ao usar sua habilidade, ele seria capaz de economizar algum tempo, pois uma névoa negra envolveria os dois. Após transformar Gwaen em um fantoche, ele agora tinha um controle mais firme sobre a política da capital. O Wilk então fez o Duque Arnold assumir o trono. Claro, isso era tudo só para mostrar. O poder real estava nas mãos de Wilk, já que o rei Arnold estava mais do que disposto a passar seus dias no palácio. Ele nunca foi alguém com sede de poder, e estava contente em apenas viver uma vida mimada. Tudo o que ele esperava era um fim rápido para a guerra, para que as coisas pudessem voltar a ser como eram antes. O trono seria muito pesado, então ele prometeu entregá-lo mais tarde. Os nobres fora de Blackburn, no entanto, não sabiam de nada disso.
Isso porque o Wilk fechou os portões do castelo e exterminou todos os rebeldes que estavam lá dentro. Por isso, o Conde Ludwig simplesmente liderou o exército rebelde para marchar até a capital, Heidelberg, como havia sido o plano original. Nas planícies de Serêndia, eles naturalmente encontraram o exército legalista adversário. Foi uma batalha muito acirrada e dura, enquanto os dois lados tentavam ganhar vantagem sobre o outro. No entanto, assim que o Marquês Nelson chegou com suas forças, segurando um decreto real, a batalha rapidamente pendeu a favor dos legalistas. Logo depois, o exército rebelde foi derrotado e forçado a recuar para a província de Isilon. Eles enviaram um pombo-correio pedindo a ajuda do Conde Gwaen, depois de envenenar o rei John para colocar um rei fantoche temporário no lugar. Porém, ao contrário do que esperavam, o trono já havia sido ocupado por Wilk. Parece que eles vão se enfiar em uma guerra longa e prolongada. Qual é a situação atual no norte de Serêndia? O Wilk, que tinha acabado de ler a carta do Conde Ludwig, perguntou ao escriba. O exército do reino está perseguindo todos os rebeldes. Os clãs Exodus e Akatsuki estavam ocupados se atacando quando foram pegos de surpresa por um ataque surpresa da 4ª Legião. Embora ambos os líderes do clã estivessem vivos e tivessem escapado, era apenas uma questão de tempo até que fossem capturados. O Wilk assentiu e continuou. Não dê tempo para esses rebeldes se recuperarem. Se não pudermos eliminá-los logo, teremos que esperar até depois do inverno. Mesmo que tivessem alcançado uma grande vitória, prolongar a guerra não era do seu interesse. Era a razão pela qual a facção legalista e o exército do reino ainda estavam no campo, sem ter retornado à capital. Ele estaria aguardando boas notícias. Ok, vou passar suas ordens aos comandantes da legião. Depois que o escriba saiu, o Wilk se levantou do trono e começou a se afastar. O novo guarda real falou rapidamente enquanto seguia o Wilk. Chefe, não. Lorde Regente, aonde você gostaria de ir? Era Li Jae-sung. Embora suas habilidades ainda fossem um pouco deficientes, não havia ninguém em quem ele pudesse confiar implicitamente. Os outros membros que lutaram ao lado de Huntington também vieram para Blackburn. Para os aposentos da rainha. Agora que a guerra estava pesadamente a favor deles, já era hora de ter um encontro cara a cara com Joanna. Ela saberia tudo o que havia para saber sobre o calabouço subterrâneo do Palácio Real. Ao chegar aos aposentos dela, ele pediu para Li Jae-sung guardar a porta. Se surgir algo urgente, entre em contato comigo imediatamente. Sim, senhor regente. Embora ele tivesse aumentado a segurança no castelo, ele não podia baixar a guarda. Existia um vácuo devido a ele ter que matar a guarda real anterior, bem como o comandante da 1ª Legião e outros oficiais de alta posição. As coisas também ficariam complicadas se o Duque Arnold ou Joanna fossem assassinados. Quando Wilk abriu a porta e entrou, ele foi recebido pela visão de uma mulher com longos cabelos azuis, sentada perto da janela. Como posso ajudá-lo, Lorde Regente? Joanna, apesar de completar 39 anos este ano, manteve sua bela aparência quando tinha 20 e poucos anos. Como a expectativa de vida média de um nativo do continente Eif era de 300 anos, eles envelheceriam muito lentamente. Tenho algumas perguntas para lhe fazer. Aspas. Por favor, fale, eu posso te ajudar. Eu vou. Joanna se sentia muito em dívida com o Wilk. Ele não apenas vingou o assassinato de seu filho, como também a impediu de ter que se casar com o Conde Gwaen, um homem que ela considerava um psicopata. O que está escondido sob o Palácio Real? Há uma passagem secreta que leva você ao esconderijo de emergência da realeza. O lugar onde reside o altar misterioso. Embora o tesouro da dinastia Claves estivesse escondido lá, a família real Devos tentava entrar há gerações, com pouco sucesso. Leve-me lá. Para obter a chave do Templo de Medusa, ele primeiro teria que limpar a masmorra sob o Palácio Real do Reino do Reno. Enquanto organizava em sua mente todas as informações pertinentes que havia reunido no passado, o Wilk colocou o véu da Banshee em Joanna.